Neste vídeo nós vamos falar sobre a Kabbalah hoje. A Kabbalah é uma palavra hebraica, Kabal, que significa receber. Receber energia, receber bênção, receber força, receber proteção, receber a força da criação. É uma palavra muito usada na Bíblia. Nós na NPC, nós temos a postura de estudar a Kabbalah já faz 30 anos e estudamos a Kabbalah como um meio terapêutico. Nós usamos também na alquimia, nós usamos inclusive na clínica psicanalítica, no tratamento de drogadição, mediação de conflito e todas as possibilidades terapêuticas que nós temos. A Kabbalah nós podemos definir hoje como sendo a energia pura a serviço do ser humano. A Kabbalah não é uma religião, não se trata de religião, é um conhecimento. Religião é a sua ligação com o ser superior, uma estrutura em que o ser humano criou ou tem para lidar ou para se ligar a Deus. Essa é a religião. Para nós, a Kabbalah é conhecimento, é técnica, é teoria, é prática. Não tem nada a ver com religião. E nesse sentido que nós trabalhamos. A Kabbalah pode ser usada na cura de vários estados de enfermidade, não somente de enfermidade, como problemas mentais, problemas de obsessão, problemas de neurose, esquizofrenia, psicose, numa forma geral. Podemos também, usamos isso na clínica terapêutica, e você pode usar na energização, produz uma energia muito forte, e nós vamos colocar aqui, nós vamos dizer, vamos explicar o porquê isso acontece. A solução de problemas, diante de um problema difícil do ser humano, a Kabbalah pode ajudar você a resolver essa questão, esse problema que você está enfrentando. O equilíbrio é uma proteção, a individuação junguiana, o ser ter a sua própria individuação, a sua própria personalidade, a sua própria autoafirmação diante da vida e diante dos seus projetos futuros. E também a própria espiritualidade. Entendemos de que a espiritualidade é independente da religião. Uma coisa é a espiritualidade, outra é a religião. Nesse sentido, nós acostumamos dizer que praticamos e ensinamos a Kabbalah essênica. Por que a Kabbalah essênica? Os essênios eram um povo muito culto, muito dedicado, muito religioso, muito espiritual. Numa outra fita, eu irei falar sobre a história dos essênios, de onde surgiram, o que eles fizeram, como eles viviam. A Kabbalah essênica, como nós chamamos, até para diferenciar das outras Kabbalah que existem N tipos de Kabbalah. Existe a Kabbalah hebraica, a Kabbalah cristã, a Kabbalah esotérica. Nós estamos falando da Kabbalah essênica. E para que nós possamos definir, nós estamos definindo o escopo da Kabbalah. Nós colocamos 6 itens para definir, para delimitar a nossa estrutura de trabalho, e de estudo e de pesquisa. Quais são esses elementos dos quais cada um deles eu irei falar? Primeiro, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é uma fonte inesgotável de todos os conhecimentos cabalísticos, desde os antigos essênios até, diríamos assim, até hoje, a Kabbalah continua usando elementos da Bíblia hebraica. O segundo item, o conhecimento dos essênios. Os essênios, entre os mais de 28.000 pergaminhos de couro encontrados na caverna de Qumran, havia um pergaminho específico, um pergaminho de cobre. Esse pergaminho de cobre contém informações muito interessantes que numa outra fita nós estaremos falando, que justamente é base também do nosso trabalho.
O terceiro elemento é a árvore da vida. A Kabbalah sem a árvore da vida não é a Kabbalah. A árvore da vida seria uma espécie de mapa mental, ou mapa espiritual, ou mapa conceitual, que justamente nós vamos apresentar, em que você pode ascender ou pode superar os seus limites físicos, mentais, para ter um conhecimento mais profundo da Kabbalah. O quarto elemento, o quarto item, são as 22 letras sagradas hebraicas. A Kabbalah trabalha com as 22 letras hebraicas. São letras sagradas, são letras antiquíssimas, mais de 5.000 anos de idade. E são letras que têm vários significados. Tem significado espiritual, significado filosófico, significado físico, e tudo isso envolve as 22 letras sagradas. O quinto elemento são os mantras em aramaico e hebraico. E o sexto elemento são os aparelhos alquímicos que nós criamos e nós desenvolvemos através desses conhecimentos que nós colocamos aqui. O primeiro elemento, a Bíblia hebraica e a Bíblia grega, são fontes de conhecimento e de estrutura da Kabbalah que nós ensinamos e que nós praticamos. Primeiro, nós encontramos a Torá, os livros proféticos, os 4 evangelhos em grego e aramaico, especificamente os escritos de João, o evangelista. Há provas específicas de que João era um essênio. E o Evangelho de João tem uma estrutura teológica profunda, alquímica, cabalística, muito diferente dos outros evangelhos. E é justamente um dos elementos básicos do nosso estudo. E por último, o Apocalipse de João. São esses os itens do primeiro elemento. O segundo seria os conhecimentos dos essênios. Os essênios, nós temos os escritos essênios, o rolo de cobre, que nós já falamos, os pergaminhos do templo, os escritos de João Evangelista e o Apocalipse de João. São todos elementos que estão ligados com os conhecimentos dos essênios. O terceiro é a árvore da vida. Esse desenho que está aqui, nós já falamos, é um mapa espiritual, um mapa mental, em que a parte de baixo, esse aqui seria a Malkut, onde nós estamos, e nós podemos ascender através dessa séfira para atingir a emanação, ou seja, o mundo da criação e a emanação. A árvore da vida, especificamente, compõe-se de 10 séfiras, que são esses círculos que estão aqui, os 22 caminhos, que são esses caminhos, essas linhas que cruzam e que correspondem justamente às 22 letras hebraicas sagradas. E os 4 mundos. É o mundo da ação, o mundo da fundamentação, o mundo da ação e o mundo da emanação. Os 4 mundos que nós vivemos, queiramos ou não, reconhecer. E por último, os nomes de Deus. A Kabbalah funciona e se fundamenta exatamente sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus que nós encontramos na Bíblia hebraica, na Bíblia, no Novo Testamento grego e hebraico, e também os 72 nomes de Deus. O quarto item do estudo da Kabbalah essênica são as 22 letras sagradas hebraicas. Nós temos aqui as 22 letras, e cada letra tem uma significação profunda. A título de exemplo, nós vamos falar do Aleph. O Aleph, esta letra que está aqui, significa abertura. É uma letra que significa o início, o princípio. O valor dele é 1. E o Aleph simboliza a abertura, veja bem. O desenho do Aleph, ele está aberto para cima, está aberto para baixo, está aberto para os lados. Os 4 lados. Ou seja, é uma abertura, é o símbolo da abertura. Inclusive, o nome messiânico, eu sou o Aleph e o Tab. Eu sou o Alfa e o Ômega. O próprio Messiá pronuncia essa frase não somente no Novo Testamento, como também no Apocalipse. Nós encontramos isso. O quinto elemento da Kabbalah essênica são os mantras em hebraico e aramaico.
São frases, dizeres, fala de grandes mestres da Bíblia hebraica. Como, por exemplo, nós podemos colocar aqui, podemos falar sobre o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que está aqui. Nós acostumamos apresentar isso para as pessoas, não somente a sua escrita em aramaico, como também a sua transliteração e a sua tradução, para que a pessoa possa pronunciar, e produz uma energia, uma força impressionante no ser humano. Uma força de cura, uma força de equilíbrio, uma força de solução de problemas. Então, esse tipo de mantras são muitas, são inúmeras na Bíblia e ao longo da história dos grandes mestres. E por último, nós podemos falar dos aparelhos alquímicos. São aparelhos como esse que está aqui. Esse aparelho aqui nós usamos para a criação. Se você quiser criar alguma coisa, você usa esse aparelho, naturalmente, acompanhado com um mantra e as explicações necessárias. Paracelso, por exemplo, ele criava esses aparelhos alquímicos, desde tempos imemoriais. Os essênios já tinham, os gregos já tinham, e nós criamos, através do conhecimento que nós adquirimos, esses aparelhos alquímicos. São um desenho da geometria sagrada com palavras e frases aramaicas. São esses os elementos necessários da Kabbalah. A Kabbalah, volto a dizer, não é uma religião, é um conhecimento profundo que você precisa ter, independente da sua cultura, independente dos seus estudos, para que você possa resolver os seus problemas, a solução das questões que atingem a sua vida, dos traumas, dos complexos, da força dos arquétipos que podem possuir o ser humano, inclusive de criar um mundo novo, especificamente da alquimia. Nós usamos a Kabbalah dentro da alquimia, que a Kabbalah e a alquimia são sinônimos. A alquimia não existe sem a Kabbalah. E tudo isso você pode estudar conosco através do nosso site. Acesse o nosso site e solicite esse curso, especificamente nesse site aqui, www.kabbalah.net.br.